Então, Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes, vamos começar aqui a mostrar onde estão os seus erros mais graves. Qualquer dúvida nós podemos depois debater. Qualquer dúvida o senhor pode me responder, se quiser, perder esse tempo. Porque não precisa responder, porque o que eu vou dizer o senhor já sabe. Mas uma grande parte dos nossos seguidores não sabe se o senhor sabe. Então, eu vou dizer aqui coisas que o senhor, conhecendo, não aplica. E vou fazer isso de uma forma a mais didática possível para que todos possam entender. Vamos começar pela atitude que o senhor tomou depois da graça concedida pelo presidente ao deputado Daniel Silveira. Ali, o assunto, o senhor sabe, está encerrado. Por quê? Feito o decreto pelo presidente que concede a graça, publicado o decreto no Diário Oficial, o decreto entra em vigor imediatamente. Não depende de convalidação, não depende de aval, não depende de confirmação de ninguém. O presidente tem a prerrogativa, neste caso, de conceder a graça sem dar satisfação a ninguém, embora ele tenha fundamentado a sua decisão, ele, presidente, inclusive usando palavras suas, ministro Alexandre, em voto anterior que o senhor deu. Portanto, não só ele fundamentou, como fundamentou com palavras suas. Muito bem. Decretada a concessão da graça, publicado no Diário Oficial o decreto, não se discute mais. O que o senhor fez? Erroneamente, e o senhor sabe que fez erroneamente. O senhor foi mexer no que era imexível depois do decreto. O senhor foi até onde era o seu direito, o seu poder. Como relator, condenou, impôs a pena e ponto final. Aí a pena teria que ser executada. Só que o presidente, usando de sua prerrogativa, dele, concedeu a graça. Concedendo a graça, extinguiu a punibilidade do réu Daniel Silveira. É assim a regra do jogo democrático. É isso que a Constituição manda. Porque o senhor era vítima, investigador, determinava investigações, diligências, o senhor participou do julgamento, o senhor condenou, e o senhor sabe que isto é absolutamente proibido pela Constituição. Mas vamos admitir que valesse, porque tem valido tantas coisas que o senhor tem feito, que são feitas ao arrepio da Constituição, contra a Constituição, que mais uma, menos uma, não é de se estranhar, porque para isso contamos com a omissão do Senado Federal, do Congresso Nacional, de um modo geral, contamos com a omissão de juristas que não têm vergonha de serem considerados juristas para distorcer o direito e aplicar o torto ao invés do direito, a despeito da omissão ou da ação da OAB nacional, friso sempre isso, que é uma vergonha para nós advogados, para este veterano advogado de 56 anos de inscrição na OAB. Mas, a despeito de tudo isso, o presidente foi, concedeu a graça, o assunto estaria encerrado. O que o senhor fez? O senhor determinou tudo o que já não podia mais determinar. Determinou o uso de tornozeleira eletrônica para um réu que foi agraciado pelo perdão por determinação do presidente da República. Eu não podia mais tocar nas medidas cautelares que o senhor impôs ao deputado Daniel Silveira. Eu não podia mais mexer nisso. O senhor aplicou multa, R$ 400 mil de multa. O senhor determinou bloqueio de bens. Sabe o que é isso? Tudo isso que o senhor fez, o senhor sabe. Isso é prevaricação, crime de prevaricação e de abuso de poder, de autoridade.
O senhor sabe? A gente se conhece, não se conhece? O senhor me conhece, eu o conheço, de longa data. O senhor sabe que aqueles elogios que eu recebia como jurista não eram da boca para fora. O senhor dizia que tinha respeito por mim. Então, eu estou lhe dizendo que, apesar disso, eu sou obrigado aqui a dizer que o senhor não está se dando ao respeito. Por quê? Porque está descumprindo a Constituição. Quando o senhor aplica as medidas cautelares, para os nossos seguidores saberem direito do que nós estamos falando, estão no artigo 319 do Código de Processo Penal. Essas medidas cautelares todas, no artigo 319, que acabaram ocorrendo por força do artigo 282 e por força de uma lei, que é a 12.403, de 2011, o senhor deve saber disso, o senhor ainda não estava no Supremo, mas, indo para lá, o senhor deve ter aprendido que essa redação toda que eu falei aqui decorre dessa lei. Pois bem, o senhor não podia mais mexer em nada disso. O que o senhor fez? O senhor aplicou uma pena de multa de R$405 mil. O senhor está confundindo medidas que ocorrem no processo civil, no processo privado, na ação penal privada, com o processo criminal. No processo criminal, tem-se a multa como pena. A multa é pena. Pena pecuniária. E nós temos as penas privativas de liberdade, prisão. Nós temos as penas pecuniárias, multa. Nós temos as penas alternativas, que podem ser pagamento de cesta básica, que pode ser prestar serviços à comunidade. Essas são as penas penais, ministro. O senhor não pode, como se fosse numa ação civil, ir aplicando multas pelo descumprimento por parte do réu de determinadas medidas que o senhor mandou ele cumprir. O senhor não pode. O senhor pode revogar a fiança, e aí, se for o caso, decretar preventiva, que nem pode, nesse caso, porque o deputado federal está isento de sofrer prisão preventiva. Então, quando o senhor vai aplicando cumulativamente multas, a chegar a R$405 mil, e a fazer bloqueio de bens, o senhor está tomando providências no processo civil, do processo que nós chamamos que rege as ações privadas. Então, quando o senhor simplesmente determina essas medidas em cima de um réu cuja punibilidade está extinta por determinação do presidente, como prerrogativa do presidente, o senhor está descumprindo a Constituição, as leis e praticando crime. Porque é evidente que o senhor não gosta, o senhor é inimigo do Daniel Silveira, e o senhor está tomando essas providências para satisfazer um sentimento ou interesse pessoal, e é isso que caracteriza o crime de prevaricação. É o senhor tomar medidas para, dentro da sua condição de juiz, funcionário público, crimes de funcionário público, para satisfazer um sentimento ou interesse pessoal. Eu não precisaria aqui estar explicando tudo isso ao senhor, porque o senhor sabe de tudo isso. O que eu deveria era estar cobrando daqueles que também sabem de tudo isso, como a OAB, como seus colegas de Ministério de Supremo, como os membros do Congresso Nacional, como o presidente do Senado. Todos esses têm obrigação de saber tudo isso melhor do que qualquer um. Então, eu venho aqui mais uma vez dar essas explicações para aqueles 2 ou 3 que acompanham esta live, torcendo o nariz o mais que podem, para ver que, se eles prestaram atenção, o que eu acabei de dar aqui são explicações sobre o direito, sobre a lei, e qualquer um que conheça o direito e a lei vai repetir exatamente o que eu estou dizendo. Agora, quem não quer cumprir o direito, quem não quer cumprir a lei, quem quer passar por cima disso, não podendo fazê-lo, porque tem, evidentemente, o dever de não fazê-lo, porque é um funcionário público que está lá para cumprir a lei, que é o seu caso.
Esse caso não tem desculpa, ministro. Então, eu hoje, com toda a minha calma, com todo o, o meu espírito de tolerância, com toda a minha compreensão diante dos abusos que os outros cometem, tomei a liberdade de fazer aqui uma live que qualquer um pode mandar para o senhor, embora seja desnecessário. Porque ou o senhor não vai entender, claro que vai, ou o senhor vai fingir que não entende, ou o senhor vai, o que é pior, querer tomar providências contra mim, dizendo que eu o ofendi ao dizer que o senhor não sabe essas coisas que eu acabei de dizer aqui. Não é ofensa, é uma constatação. Eu sei que o senhor sabe, mas eu tenho o direito de dizer que o senhor não sabe, porque o senhor finge que não sabe. Agora o senhor não pode fazer mais nada. O que o senhor está fazendo agora é uma provocação. O senhor está batendo de frente com outro poder. E aí é que eu digo, o que é que está por trás dessas suas ideias? Da onde o senhor está tirando esse tipo, eu não diria de coragem, mas esse tipo de atrevimento de descumprir a lei com este ar de homem absolutamente cumpridor da lei? O que está por trás? Quem lhe dá essa cobertura moral? Onde o senhor vai buscar esta força para fazer tanta coisa errada? Por que o senhor não se converte ao lado correto? O senhor estudou direito. O senhor aprendeu direito. O senhor se transformou depois num ministro do Supremo Tribunal Federal. Por que o senhor não honra o Supremo Tribunal Federal acertando, fazendo as coisas que o senhor sabe fazer? Essa resposta eu estou esperando como brasileiro, porque o senhor está fazendo coisas que me atingem. E é por isso que eu tenho direito de falar. Porque atingem a todos os brasileiros de boa fé, atingem todos os brasileiros que exigem de todos os que exercem o poder no legislativo, no executivo, no judiciário, seja onde seja onde for, que cumpram o seu dever. Se não quiser me responder, não me responda. Até porque será o mais lógico, será o seu silêncio. Porque eu sei que o senhor não tem argumentos para rebater o que eu acabei de dizer.